Fala pessoal, sou o Maurício, você está no Entre Destinos e Histórias e hoje, mesmo com esse tempo, mesmo com vestido aí a caráter, a gente vai dar um rolê aqui e falar um pouco sobre a história e contar algumas curiosidades e alguns fatos aqui sobre Paraty. Bom, a primeira coisa que tem que ficar claro aqui sobre Paraty é que com quantas pessoas visitem aqui porque acham um lugar bonito, e realmente o lugar é bastante bonito porque é bastante preservado, né? As casas têm a arquitetura preservada, as cores preservadas. Eu acho que o principal ponto que a gente não pode se esquecer, e a gente deve sempre destacar aqui sobre Paraty, é que tudo isso aqui existe. Se tudo isso aqui existe, é porque existiu e foi predominante aqui a mão de obra escrava, né? A gente teve em Paraty, ali no auge de Paraty, durante o ciclo do ouro, cerca de 5 mil escravizados somente aqui na cidade, sem contar nos engenhos que haviam aqui ao redor, nas fazendas de cana-de-açúcar, entre outros. Então, deixar isso claro, acho que desde o início do vídeo, é uma forma de prestar aí o devido reconhecimento às pessoas que efetivamente construíram essa cidade, né? Com suas mãos, seus pés, como vocês vão ver mais pra frente, com sua força, sem poder de escolha, né? De não fazer. E sem receber um tostão por cada coisa que eles construíram aqui, né? Então, assim, o que eu sinto logo de cara é que as pessoas, elas ficam aqui maravilhadas aqui com a cidade. Vou até virar a câmera. As pessoas ficam maravilhadas aqui com a cidade, com o centro histórico e tal. Realmente é de se ficar maravilhado, né? Porque é algo realmente bastante diferente daquilo que a gente está acostumado a ver, né, no nosso dia a dia. Ainda mais a gente ali, pelo menos nós aqui do sul do Brasil, do sudoeste aí do Paraná, que tivemos a nossa região colonizada somente muito tempo depois, né? Então, quem não é ali da região de Minas Gerais ou dos lugares que a gente passou ali no litoral sul de São Paulo, etc. Isso aqui é uma cena realmente bastante diferente, incomum, né? Então, é normal que as pessoas fiquem realmente maravilhadas ao se deparar com isso aqui, mas eu acho que esse sentimento, ele deveria vir acompanhado do devido reconhecimento, né? Do que foi necessário para se construir tudo isso aqui, de quantas vidas se perderam, quantas pessoas tiveram suas vidas totalmente raptadas, né, para a construção dessa cidade. Paraty teve pelo menos aqui 4 ciclos econômicos, né? O primeiro deles que a gente pode destacar é o próprio ciclo ali da cana-de-açúcar, né? Esse ciclo, ele foi bastante vigoroso aqui em Paraty, porque não era só utilizada a região como porto aí para escape, mas também a região era muito reconhecida aqui, tanto pelo cultivo aqui da cana-de-açúcar, quanto pela produção mesmo das cachaças aqui na região. Esse ciclo ele foi substituído logo na sequência pelo ciclo do ouro, né? E esse talvez tenha sido o ciclo mais próspero aqui de Paraty, porque aqui em Paraty foi o primeiro porto de escape do ouro que descia de Minas Gerais, descia ali das Minas Gerais, passava aqui pela Serra de Cunha e chegava até aqui em Paraty para daí, na sequência, ser levado até o Rio de Janeiro e, depois de ser levado até o Rio de Janeiro, ser destinado finalmente ali para Europa, né? Além do ciclo do ouro, depois do ciclo do ouro, a gente teve o ciclo do café.
Mas a decadência aqui do ciclo do ouro em Paraty, ela tem a ver com alguns fatores, né? O primeiro deles é que a coroa portuguesa buscou outros caminhos para descer esse ouro das Minas Gerais ali para o Rio de Janeiro de um jeito que fosse principalmente mais rápido, né? Porque aqui esse caminho demorava cerca de 90, 100 dias, né? E nesse caminho haviam muitos desvios, né? Que aí daí surgiram as palavras descaminhos, né? O ouro não seguia o caminho necessário, era descaminhado e perdia-se muito, né? Tem-se uma previsão aí que de todo o ouro colhido no Brasil, pelo menos coletado aí, né, extraído no Brasil, pelo menos um terço dele foi desviado, né? Com a criação da nova Estrada Real, esse caminho aqui por Paraty ele foi ficando em desuso, né? Eu vou deixar aqui para vocês o mapa das duas estradas do ouro. A gente vai falar muito mais sobre o ciclo do ouro subindo ali para Minas Gerais, né? Vamos provavelmente aí visitar Minas, fazer um tour aí completo sobre um assunto que, de fato, né, moveu o nosso país aí durante um período considerável aí da nossa era colonial, né? Paraty, então, teve seu terceiro ciclo como sendo o ciclo do café, né? Porque as plantações de café escoavam por aqui no início, vinham de São Paulo, escoavam por aqui no início. Mas depois ali com a criação da estrada entre São Paulo e Rio de Janeiro, fez com que Paraty de vez, né, ficasse obsoleta, né, fosse realmente esquecida aqui nesse canto do litoral sul carioca, né. A gente vai ter um redescobrimento aqui da região somente ali no século XX, mais ou menos em 1940, 1930, 1940, que é quando a gente tem os primeiros olhares aqui de especulação imobiliária para fins de turismo, e a gente tem o planejamento e depois a abertura aqui da estrada Rio Santos, que foi uma estrada que reviveu Paraty, né? Fez com que a região aqui fosse novamente visitada e hoje, inclusive, todo ano está entre as 10 cidades mais visitadas, né? 10 cidades turísticas mais visitadas aí do Brasil. E realmente é um lugar que carrega tanta história assim e que de fato ele não é tão difícil assim de chegar, né? Ainda mais com a estrada Rio Santos, né? Faz com que vale a pena realmente a tua visita, né? Aqui é a Casa de Cultura aqui de Paraty. Paraty se destaca muito, né, no âmbito cultural e além de cultura, história, biodiversidade, a gente percebe, né, que a cidade aqui ela tem essa veia muito forte. Tanto é que Paraty cedia, né, todos os anos a maior feira literária aí do país, a Flip, nos meses ali de julho, agosto. Se você tá vendo até aqui, tá vendo esse banho que eu tomei, né, para filmar um pouco de Paraty para vocês, eu acho que tá na hora de deixar o like aí para mim, de compartilhar aí com os amigos, de se inscrever aí no canal, porque como eu insisto com vocês, né, sou eu que faço tudo sozinho aqui, sozinho não, né, porque eu tô acompanhado da Pandora, mas toda a produção aí, a redação, a pesquisa, a gravação e a edição é feita por mim, inclusive essa parte da chuva aqui. Então, se você puder fortalecer aí, eu agradeço. Valeu! O fato de as ruas serem curvas aqui também faz parte do planejamento da cidade para que invasões aí de piratas e saqueadores fossem contidas com mais facilidade. Haja vista que as ruas ficam com pontos cegos e a população que residia aqui conseguia avistar antes quem estava subindo em direção ali ao centro e conter essa passagem sem que a pessoa ouvisse.
Tá, mas por que que as ruas de Paraty alagam? Porque, como vocês devem imaginar, né? Aqui é uma cidade que, quando foi feita, não havia planejamento, né, para que existisse sistema de esgoto, né, saneamento. E a ideia aqui então foi que a própria subida aí das marés fizesse com que os excrementos aí, resíduos fossem limpos, ou seja, a população antes de a maré subir jogava o esgoto aí na rua, a maré subia e fazia o papel dela aí de limpeza, levando embora todos os dejetos. Mas ela continua invadindo aqui a cidade, conforme a maré, né? E cumprindo aquela sua função de limpeza, né? Que era a sua primeira função. Outra curiosidade aí sobre Paraty, e na verdade é até um fato bastante triste, mas a gente deve noticiar, né? A gente tem que manter essa história viva para que não se repita. Esses escravos construíram não somente os sobrados e solares que a gente vê aqui, como também a própria pavimentação aqui. E sobre a pavimentação há um detalhe bastante interessante, que é o de que os filhos dos escravizados eram responsáveis ali pelo nivelamento da pavimentação. E esse nivelamento eles faziam com os próprios pés, né? Por isso que deu-se o nome de pé de moleque aí para essa pavimentação que a gente vê aqui no centro histórico da cidade, que é bastante característico. Hoje ele está bem desnivelado, né, como vocês podem perceber, mas é porque não é feito esse trabalho de nivelamento aí, não é atualizado, né, há vários anos, desde a década de 90. Então acabou se perdendo, né, o nível aí. Outra amostra aí da mão de obra escrava aqui na cidade de Paraty é que as telhas da cidade aqui, várias delas não se encaixam, né, perfeitamente. Isso porque os seus moldes eram feitos diretamente nas coxas das escravizadas, que possuíam coxas mais grossas, e por causa disso eram aí compelidas, né, a ceder ali suas coxas para a realização dessas telhas, para a confecção dessas telhas. Essa aqui é a igreja então dos escravizados. Era uma igreja que foi construída por eles e era permitida a entrada aí de escravizados, alforriados. E aqui tem um fato interessante que quando os escravos eles conseguiam captar certa quantidade de ouro, normalmente eles colocavam ela, guardavam, né, essa quantidade entre as unhas, nos cabelos, em formato de pó de ouro. E esse pó de ouro ele seria destinado então para comprar as cartas de alforria. Porém, os escravizados quando vinham aqui a frequentar a igreja, ao final aí das missas, né, eles eram levados até uma parte nos fundos aí da igreja e tinham seus cabelos e mãos lavados para que o que eles estivessem carregando consigo de ouro ficasse, né, fosse retirado do seu corpo. E tanto é assim que essa igreja aqui é a única que tem detalhes em ouro de todas as igrejas aqui de Paraty. Nem as igrejas destinadas aí à população mais abastada, mais rica, população branca, europeia, tem detalhes em ouro. E essa aqui tem. Esse aqui foi o primeiro mercado negreiro aqui de Paraty. Os navios com escravos chegavam por aqui e aqui escravos eram trocados, né, por café, por ouro. E esse mercado aqui ele funcionava como realmente um local de negociações. Vocês podem ver que inclusive tem ali um navio da coroa
portuguesa na porta desse mercado. A gente percebe aqui também em Paraty que a gente tem construções bem típicas, né? Como os sobrados e os solares. Os sobrados, como esse aqui, ó, são construções de 2 andares, que o primeiro andar, originalmente ele era dedicado ao comércio, então no primeiro andar a gente não tinha janelas, e o segundo andar é dedicado às moradias. Então, em razão disso, ele é chamado de sobrado. Já os solares são as construções que no primeiro andar a gente tem portas e janelas no primeiro andar. E a existência de portas e janelas indica que aquele imóvel é dedicado somente para a moradia, ou seja, são só lares, por isso solares. E aí, você conhecia essas histórias e curiosidades sobre Paraty? Gostou do vídeo? Deixa o like aí pra mim. Eu deixei alguma curiosidade ou fato de fora? Comenta e compartilha aí com os amigos também, que eu acho que eles vão gostar também do conteúdo. Eu agradeço aí a companhia de vocês até o final e espero que a mensagem que fique aqui é aquela que a gente trouxe no início do vídeo, é a de que Paraty não existiria não fosse a força dos escravizados. É isso então, pessoal. Valeu, um abraço.